Jesus, mano. Queria que você abrisse lá em Mateus, capítulo 26. No Evangelho de Mateus, capítulo 26. Tá bom? Hoje nós temos a ceia do Senhor. Hoje Deus proveu, nós temos a ceia do Senhor, né? Nos acréscimos. Falar em acréscimo, hoje, quando eu estava já esquentando a minha água para tomar banho, para vir para a igreja, os irmãos poderem me abraçar, né? Aí de repente fez, a luz acendeu, eu fiquei tão contente. Eu não estava reclamando de tomar banho com caneco de água quente, não estava reclamando, mas eu fiquei muito alegre com a luz acendendo ali e poder tomar um banho. Que bênção, né? Você chegar ali, abrir aquele chuveiro, a água sair quentinha. A gente tem tantas coisas boas dadas por Deus, né? A gente nem percebe, só quando falta, né? Que nem o culto de hoje, né? Eu falei para minha esposa assim: a igreja precisa se acostumar a não ter igreja. Se você ler a Bíblia mesmo, você vai ver que vai ter dia que não vai ter, né? Nós tivemos o Covid aí e ficamos alguns dias sem igreja. A Bíblia fala, a palavra de Deus diz que um dia a igreja será levada, não é? Eu sou a igreja, um dia nós seremos tomados como um raio, instantaneamente nós seremos levados. E quando esse fenômeno acontecer, o mundo, ele continuará, mas sem igreja. Ele continuará sem igreja. Eu acredito que vai fazer falta para muita gente. Muita gente vai dizer assim: puxa, era tão bom e eu não sabia. Agora que está sem, eu estou vendo como é bom. É que nem a água do chuveiro lá, né? A gente nem sabe que existe aquilo lá. Deixa eu correr lá no meu banho. Esses dias eu me lembrei que existe água quente de chuveiro, existe eletricidade de noite. Sem perceber, eu estava lá apertando aquele botão toda hora. Mas peraí, quando vai, peraí, não, é a vela que você tem que levar, meu. É a vela. Puxa vida. Uma coisa impressionante aconteceu. Nós conversamos mais em casa. Você já pensou como que pode a eletricidade fazer a gente conversar menos? Não é verdade? A eletricidade faz as pessoas ficarem no notebook, no computador, na internet. Elas não falam nada. E sem ela você consegue ter mais relacionamento. Sem a eletricidade a gente consegue olhar para o céu e ver como Deus é maravilhoso e supre todas as necessidades. E eu estou falando isso não é à toa. Porque a igreja de hoje, antes de ler o texto da Bíblia, antes de ler esse texto aqui de Mateus, que vai chegar na ceia, nós vamos tomar ceia. Quando a gente é religioso, a gente já sabe certinho tudo que vai acontecer, a hora que vai acabar, a gente já tem aquela coisa programada na gente assim, sabe? Mas antes de dizer isso, a gente não percebe como é importante algumas coisas que o Senhor colocou para nós e que um dia será tirada. Então, eu queria junto com vocês hoje dar a importância aquilo que tem importância, dar a Deus aquilo que é de Deus e desligar da nossa vida aquilo que não tem valor algum. Aquilo que não tem valor algum. A igreja hoje aqui, nós estamos aqui agora, né? Não é o céu. Ela não é o céu. Ela é a reunião daqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Então essa reunião somos nós da igreja. Mas aqui não é o céu. Aqui dá muito B.O. Dá muita coisa errada. Aqui, pastor, aqui. Dá muita coisa errada. Muita coisa não acontece aqui como acontece no céu. E se aqui nesse pedacinho é assim, que dirá da nossa vida? Do seu lar, da sua casa, da sua família. Então, pensando nisso, Deus enviou Jesus. Mas a gente acha, olhando a televisão, eu assisto muito algumas coisas, não assisto mais, né? Já não aguento mais. Televisão, programa de rádio, mas eu dou uma olhada de vez em quando os programas, aqueles que estão em alta. Tem aquelas ministrações, aquilo que hoje está dando ibope no mundo gospel evangélico. Era melhor você assistir, não estou falando para você assistir, um programa da Praça é Nossa.
do que você vê aquilo, porque você bebe daquilo e você se contamina. Você começa a comprar uma ideia que parece lógica, que parece boa, e aquela ideia começa a ser colocada em você, e você começa a viver das ideias de gente que não tem nada de Deus. Eles falam de Deus, mas não tem nada de Deus. Então eu queria falar de alguém aqui na Bíblia, que tem muito de Deus para acrescentar na minha vida e na sua. O nome dessa pessoa se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se você conseguir ouvir uma palavra dele, a sua vida mudará. Ele é impressionante. Quanto mais eu ouço e vejo Jesus falando, eu fico motivado a fazer algo novo na minha vida. Então eu queria que você hoje, antes de começar a ouvir a palavra, você se motivasse a ouvir algo novo para você na sua vida. Quem sabe hoje você não escuta algo que você nunca ouviu na sua vida. Quem sabe você não sabe o que Jesus falou, que o Espírito Santo vos ensinaria todas as coisas. Quem sabe não seja hoje. Quem sabe você não perceba e sinta o vento de Deus batendo no seu corpo e levando para bem longe toda a impureza, todo o pecado, todo o mal, toda a tristeza, toda a angústia. Quem sabe você não vive uma experiência que só Jesus pode te dar. Aleluia, Senhor. Quem sabe não é esse dia hoje? Eu acredito que pode ser. Mateus capítulo 26, no versículo de número 26 em diante, eu queria ler com vocês, tá bom? Nossa Bíblia na linguagem de hoje. Se você está com a revista atualizada, é mais ou menos a mesma coisa, tá bom? A história é a mesma. A letra e o contexto da palavra pode ficar um pouco diferente. Enquanto eles estavam comendo, era ceia, ia até a primeira ceia. Ali eles estavam acostumados assim a ter a festa da Páscoa, a ceia da Páscoa, onde o povo se libertou do Egito. E Jesus estava com outros planos. Jesus está com um plano novo para você aqui esta noite. Enquanto eles estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois ele partiu o pão e deu aos seus discípulos e disse: pegam e comam, isto é o meu corpo. Em seguida ele pegou o cálice de vinho, agradeceu a Deus, passou o cálice aos seus discípulos dizendo: bebam todos vocês, porque isto é o meu sangue que é derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Diga assim: perdão dos pecados. Eu nunca aprendi, eu acredito, eu vou pregar isso aqui hoje, mas eu não tenho 1%. Eu não tenho na minha Constituição 1% do que significa perdão de pecados. Cada vez que eu leio, eu vejo coisas tão grandes nisso, que eu fico pensando: meu Deus, eu achei que eu sabia 50%, e cada vez que eu leio, meu Deus, eu sei 25%, eu sei 1%. Eu estou pregando para vocês, mas é como uma mula que vai dar a vocês aqui alguma coisa que pode ser do Senhor para a sua vida. Esse homenzinho simples aqui, que está aqui, seja alguma coisa que possa ser dada à sua vida. Porque ele diz: é para perdão de pecados. E quando eu leio isso, é difícil para mim, é difícil. Para um pecador ler essa palavra: bebam. Então ele vem e diz assim: ó, bebam todos vocês, 28, porque isto é o meu sangue que é derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho, até o dia em que eu beber com vocês um vinho novo, lá no reino do meu Pai. Então eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. E Jesus disse aos seus discípulos, versículo 31, esta noite todos vocês vão fugir e vão me abandonar. Pois as Escrituras Sagradas afirmam: matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Então Pedro disse a Jesus: eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos o abandonem. 34. Mas Jesus lhe disse: eu afirmo a você que isto é verdade. Nessa mesma noite, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me ama. Pedro respondeu: eu nunca vou dizer que não conheço, mesmo que eu tenha que morrer com o Senhor. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Amém, irmãos? Então eu li a texto da palavra de Deus aqui, onde ele acabou de ser instituída a ceia do Senhor, algo semelhante.
bem distante ainda, mas semelhante ao que nós vamos fazer aqui hoje. Porque ali, né, era o próprio Jesus, e ele disse: nunca mais, essa é uma só que eu vou fazer, e nunca mais, até quando nós estivermos no reino de Deus. Então ele diz: é uma vez, e ali, essa uma vez simboliza o perdão dos pecados. E ali os discípulos estavam ali sentados, e Jesus estava junto com os seus discípulos, e eu imagino que a ceia, quando a gente é crente, todo mundo fala: ai, hoje é a ceia, e aí vamos lá, é a ceia do Senhor, vamos santificar, vamos purificar, vamos, porque hoje é o culto que Deus vai falar com nós, e a gente fica, né, se arrumando, se preparando, não é um culto normal, né? E aí a gente vai para a ceia, mas o Senhor falou: essa ceia é uma só, até que eu venha, né? Então a gente fica assim, fala: meu Deus do céu, como que ele ia estar assim, fazendo uma ceia e dizendo que não iria mais participar dessa, até que os discípulos estivessem com ele no reino do meu Pai. Aleluia, Senhor. E ali ele está com um grupo de pessoas, uma igreja. Eu falei para vocês que nós temos problemas aqui, não falei? E Jesus estava com mais de 12 problemas ali, um ia trair ele, e o resto ia ficar brigando um com o outro. Então, os discípulos de Jesus também não estavam no céu, tomaram a ceia, falaram assim: eu vou seguir o Senhor até a morte, mas não deu nem 24 horas, já estavam todos fugindo de perto. Sabe por quê? Porque uma coisa é verdadeira: o único que conhece nós melhor do que nós mesmos é Deus. E esse Deus que está no céu te conhece melhor do que você aqui esta noite. E esse Deus que está no céu é o único que tem o poder de salvar a sua vida aqui esta noite. Uma igreja não pode salvar você, um culto não te salva, uma unção não te salva, um avivamento não te salva, mas o sangue de Jesus tem poder para salvar a sua vida aqui esta noite. Apenas uma vez é necessária, oh glória, uma vez apenas é necessária. A gente não precisa ficar com essa não, é uma vez apenas. O Senhor disse: eu vou estar com vocês com esta ceia, e nós vamos nos ver na próxima no reino do meu Pai. Aleluia! Por quê? Porque é necessário apenas uma vez, um derramamento de sangue, um sacrifício, para que houvesse um perdão para a minha vida dos meus pecados. Aleluia, Senhor. Aleluia. E eu estava num momento essa semana, quem que estava aqui, nós estamos no momento tendo um curso de libertação, e o curso de libertação aqui na igreja está fascinante. Eu nem durmo um dia antes, porque é tanta coisa que acontece, coisas maravilhosas. O Deus sabe assim, da maneira que eu nunca tinha visto antes, né? Nem no primeiro curso que a gente fez. E aí eu fico assim, tem as pessoas daqui, tem os irmãos das outras igrejas que estão vindo, né? E os irmãos da outra igreja, sexta-feira agora nós não podemos ter. Então eu chego sempre uma hora antes, né? Mais ou menos uma hora antes. Aí quando eu abri assim, quem que entrou foi a Sandra. Eu falei: Sandra, uma hora antes, a Sandra não está aqui, né? Uma hora, Sandra. Ela estava na sala. E ela falou: eu vim logo. Eu falei: vem, porque vai que o inimigo fecha o teu caminho, você não vem, né? Ela falou: eu vim logo, pelo menos não vou perder minha bênção. Ela entrou. Quando ela entrou, não deu 5 minutos, irmão. Eu não vi, não teve chuva aqui. Aqui não teve chuva assim. Eu só vi os barulhos na porta. Nós estávamos aqui, ficamos em estado de choque aqui dentro. As irmãs entraram quase meia hora, das outras igrejas, quase todas elas entraram meia hora antes de começar. Isso é fome. Você vir antes de começar é fome. Pega o irmão Luiz, põe de pezinho, fique de pé lá para o Geraldo Nunes. Vai não? Fica lá de pé com o Geraldo ali, você vai ficar bem. Diz a Bíblia que é fome. Você não vai dormir na minha frente. Você dormir na minha frente atrapalha a pregação. Eu sou humano, não estou no céu, não sou humano. Tem defeito, não fecha não. Está achando que eu vou jogar um pão na sua cabeça aqui. Os irmãos vão se escandalizar. Falar: o pastor é carnal demais. Né? Manda para lá. Vou mandar. Mas não me atrapalha, hein? Não fecha o olho. Aí esse irmão pregado lá: o que aconteceu no meio de
Cristo. O que aconteceu? Elas vieram antes por quê? Porque estão com fome. Quem tem fome, vai ter um almoço lá, quem tem que chegar primeiro é os esganado de fome, não é? Tem uns esganadinhos de fome que quando você marca uma coisa, quem é os primeiros a chegar? Quem quer comer. Agora, quem está satisfeito com este mundo, quem está em meio empanturrado, não tem por atrativo nenhum chegar antes. Tanto faz. E elas chegaram aqui tudo assim para dentro. E quando elas entraram para dentro, os vidros começaram a estourar. Os vidros do banho estão todos estourados ali, irmão. Foi um barulho que parece dos infernos. E elas se assustaram muito. Eu falei, fica todo mundo aqui. Começamos a orar. Nosso irmão Manuel parou na frente, uma placa atingiu o carro dele. Foi uma coisa assim, incomum, nunca tinha visto isso. E ali eu fiquei frio. E frio, mas preocupado com o que tinha acontecido com tudo. E fui, e eu vi numa perspectiva também, não aconteceu o que eu pensei que ia acontecer no culto. Né? Daí nós viemos aqui, antes de ir embora, como tudo terminou, sem luz, sem nada, né? Nós falamos, vamos orar. E o poder de Deus estava nas orações. Aquelas irmãs que estavam com fome, elas nos incendiaram. Elas nos incendiaram. Foi isso que eu vi. Quando eu estava orando, eu vi assim, mas vai, Manuel, a gente estava até com a mão tremendo, né? Falou, pastor, eu sei que o senhor aqui, nós estamos tremendo aqui a mão, de tanto que fluiu o poder de Deus em nossas vidas. E eu abri o olho e vi elas ali orando forte, alto. E eu percebi que quanto maior a fome, maior é o poder de Deus em nossas vidas. Esse mundo tem tirado a nossa fome. Tem tirado a nossa fome. Esse mundo tem nos dado fome de comprar carro, fome de templos grandes, fome de casas, fome de bem, fome de dinheiro. Isso consome os nossos sonhos, as nossas noites, esse mundo. Aí você vai num templo lá e você vê líderes que só se apresentam como sucesso, com as mãos cheias de ouro, com as roupas cheias de ouro, com os carros, quanto maior o carro dele, mais as pessoas o adoram. Eles apresentam os seus reinos e mais elas são. E quando a gente olha para Jesus, a gente só vê a manjedoura. A gente não vê Jesus no meio da ostentação. Nós vemos o Jesus no meio dos pobres, no meio dos famintos. Por aí ele começa a primeira pregação e ele abre a boca no monte. Ele diz, bem-aventurados que têm fome e sede, bem-aventurados que choram, bem-aventurados os pobres. Ele vem dizendo que ele está no meio daquele que tem fome e necessidade e desejo. Ele não está no meio da riqueza, da ostentação. Ele diz, quem está passando dificuldade será satisfeito. A igreja precisa voltar a ter fome e sede das coisas de Deus na sua vida. Falta-nos fome e a fome vai ser fome, meu Deus. Essa ausência de fome é visível, a gente vê isso o tempo todo, porque a pressão de milagre todos nós estamos. Mas fome, é raro ver isso. E aí eu fui para casa, mas fiquei assim. E aí eu fui para casa, e a minha casa, eu tenho um trauma do passado que é bater vento e destelhar. Oh Jesus, me cura, Senhor. E eu aqui todo espiritual. Meu Deus do céu, lá vai eu para o telhado da minha casa novamente. Aí essa irmã chega e falou, não, eu estou no céu. Passei, sabe, irmãos? Eu assim, eu posso ser sincero, né? Porque eu sou de carne, não fica achando que eu sou o santo. Não, eu sou carne. Uma carne igual a sua. Eu subi e eu desci. Eu subi e desci. Eu fiquei, quer saber? Não vou nem pensar mais nessa casa. Mas a casa vinha sem eu pensar. E voltava, e vinha e pensava. Por que eu estou falando isso? Porque assim como eu, é você também. Às vezes você não quer ficar pensando em certas coisas. Mas sem pensar, elas vêm. E eu cheguei em casa, qual foi a minha novidade que eu vi? O telhado todo voadinho. Meu telhado parece meu telhado deve ser feito de asa, viu? É um telhado, uma casa que quer morar no céu, porque bateu um vento, ela voa. Eu olhei assim e falei, meu pai,
Mas eu não vou reagir igual antes. Eu fiquei, irmão, naquela luta. Eu não vou reagir que nem antes. E a angústia tomando meu coração. Eu não vou reagir que nem antes. Eu não vou reagir que nem antes. Eu não vou. E a minha esposa, que foi? Eu estou pensando aqui o que eu vou fazer. Desliga isso, deixa isso para lá. Falei, amém. Por fim eu desliguei, fiz as orações. Deus vai cuidando de tudo. E fui deitar aquela noite. Aquela noite eu deitei e tive uma lembrança. Aí você vai entender por que eu estou pregando essa palavra aqui hoje. Eu tive uma lembrança isso faz mais de 18 anos. Eu estava pronto para ir para a igreja, eu me arrumei. Eu iria estar pregando a palavra. Eu estava muito bem, descendo com a minha família. Só que eu tinha passado um dia muito ruim, uma dificuldade muito grande. Eu estava cheio de áreas da minha vida que precisavam ser curadas, não estavam tratadas, reagia muito mal às circunstâncias da vida. E aí, nesse momento, eu fui e fiz uma coisa que eu não vou nem testemunhar na frente para você. Nem fica pensando, não é isso. Mas essa aqui eu conheço, já pensou, né? Não pensa. Eu fiz algo que eu particularmente não gostaria de ter feito. Aí eu pensei, puxa vida, aquele dia eu fiquei tão aborrecido, eu fui para o culto, eu chorei o culto inteiro. Eu falei, eu não vou ser pastor, eu não vou ser isso, não vou ser aquilo. Como é que pode um pastor ter uma reação dessa? Como pode isso, não pode aquilo outro? E fiquei muito aborrecido, envergonhado, porque o pecado nos envergonha. Quando você tem consciência do pecado, você se sente envergonhado. E aí eu já tinha tratado disso há muito tempo, já entreguei na mão, mas veio esse pensamento. Aquela noite, do teto destelhado. E eu deitei, dormi, fiquei pensando. E eu lembrei da palavra de Deus, que o Senhor disse, Senhor, será que o Espírito Santo não pode vir agora, Senhor? A Bíblia diz que o Espírito Santo é meu amigo. Será que o Senhor não pode me dar um novo sentimento, um novo pensamento? Senhor, já faz 18 anos, o Senhor já me perdoou. Parece que quando a gente começa a pensar coisas ruins, vem sempre uma atrás da outra. Não quero ficar pensando em coisa ruim. Eu te glorifico porque o Senhor não permitiu que ninguém morresse. Minha casa está inteira. Eu estou assentado em trono. Se eu morrer hoje, Senhor, não tenho dúvidas, eu estarei no céu amanhã. Eu não tenho dúvida da minha salvação. Mas sem Espírito Santo que consola o homem, tu podes falar comigo? E eu ouvi a voz de Deus, e Deus falou, eu posso. Irmãos, é uma coisa assim que é até difícil de pregar isso. Eu posso. Vamos passear. Eu senti como se Deus tivesse pegado na minha mão e eu voltei naquela cena. E o Senhor disse, como que você gostaria que fosse feito isso? Eu falei, quando eu desci essa escada, eu queria ter falando em línguas, falar um salmo, e nós íamos para a igreja, mas não aconteceu isso. Aí o Espírito Santo pegou um livro, escreveu assim, e aí eu comecei a ver a cena que eu projetei novamente. Eu falei, mas Senhor, não foi isso que aconteceu. E o Espírito Santo falou, dos teus pecados eu já não me lembro mais. A partir do dia em que nos conhecemos, eu escrevi uma nova história. E essa nova história pode ficar assim? Eu falei, pode. Então assim é Deus. A Bíblia diz que Deus perdoou os nossos pecados no passado. Na ceia do Senhor ele diz, o sangue que perdoou os meus pecados do passado. O Senhor Deus, ele perdoa os pecados do meu presente também. Uma vez só, Jesus falou, presta bem atenção. Ele disse, uma vez só nós vamos cear e já é o suficiente. A próxima é lá no reino de Deus. Então naquela ceia, ele estava sentado com pessoas como eu e você, que tinham pecado no passado, e ele sabia que iam errar lá na frente.
Mesmo assim, ele diz: eu estou disposto a escrever uma nova história com vocês. Então ele vem aí à frente e agora ele coloca aqui uma nova história diante dos discípulos. Os discípulos iam traí-lo, os discípulos iam abandoná-lo, mas ele disse: este sacrifício é suficiente para perdoar todos os seus pecados. Então hoje você pode estar sentado aqui e errou no seu passado, você errou nas atitudes, você pode ter errado muito hoje, e o Senhor sabe o quanto você vai errar amanhã. Ele diz: o perdão dele é para o seu passado, é para o seu presente e é para o seu futuro, até que você chegue no reino de Deus. Aleluia! 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 A gente se converte e recebe o perdão e está perdoado, né? Só que eu não sei o que acontece, que a gente vai caminhando na igreja, na religião, vai assistindo no YouTube, vai assistindo os pregadores famosos, vai assistindo esse aqui, e a gente descobre que agora já não é suficiente, nós precisamos fazer alguma coisa a mais. A gente precisa jejuar uns dias a mais para ficar mais santo, a gente precisa se preparar na ceia, a gente precisa santificar mais ali em outro lugar. Nada disso é suficiente para perdoar os nossos pecados. A única coisa que nos santifica é o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz, e todo aquele que nele crê não será confundido. Não é religião, é fé em Deus que te salvou. Hoje você que está se sentindo perturbado, você que está se sentindo preso no vício, no álcool, nas drogas, na prostituição, seja onde for, creia que o Senhor está escrevendo uma nova história na sua vida aqui hoje. E a ceia do Senhor, o sangue dele é que purifica a tua vida. Creia no sangue e serás perdoado. Creia no sangue. Eu nunca me senti tão perdoado como naquela noite. Foi a noite de sexta-feira, a noite que deu tudo errado na minha vida. Foi a noite em que Deus falou comigo. Porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é uma alegria que o mundo não conhece lá fora. Aleluia, Senhor. Os discípulos estavam prontos para fazer coisas erradas. Talvez hoje você esteja mais pronto para errar do que para acertar. Mais pronto para errar do que para acertar. Eu não sei, você não sabe, Deus te conhece. Mas quando você começa a crer no sangue de Jesus, o poder do pecado perde a força na sua vida. O poder do pecado perde a força na sua vida. O poder maligno perde a força, porque o poder maligno, presta bem atenção como ele está aqui, não significa um poder do diabo no futuro. O poder maligno tem mais a ver com o seu passado. Porque a Bíblia diz que os demônios, eles vêm de geração em geração. Então aquela pessoa que vem com uma circunstância de prisão do seu passado, e ela vai em conta com Jesus, e ali Jesus escreve uma nova história. Ela precisa entender na sua alma que ela é livre dos seus pecados. O problema da igreja é que nós não queremos que Deus nos liberte. Nós queremos que as pessoas em volta nos vejam libertos. E a gente conta com a família, com o filho, com a mulher, com o irmão, a gente conta com o marido, com a aprovação dos outros, que é uma coisa impressionante. Ai, o que o meu marido vai pensar? Ai, mas o que meu irmão vai pensar? O que minha mãe vai falar agora? E vive em função da família e de outras pessoas. Como é dura a vida de alguém que vive por conta daquilo que os outros pensam a respeito da sua vida. É duro, é uma escravidão. Sabe por quê, irmãos? Porque o único que tem poder para perdoar pecados é Deus.
Só Deus tem poder para perdoar pecados. Porque quando você chegar no seu marido, no seu esposo, ele vai lembrar direitinho do seu aquele passado lá. Mas aconteceu isso, aquilo. Por que ele vai dizer isso? Porque ele não é Deus e ele não tem poder para perdoar os pecados. Entendeu? Então pare de ficar querendo aceitação para você se sentir livre de outras pessoas. Pare com isso. Você nunca vai se sentir livre. Pensa só em Jesus. Ele estava lá e ali ele estava com 12. E os 12 só iam fazer coisa errada dali para frente. Você queria dizer? Se fosse eu não vou mais salvar por causa disso aí não. Vocês aí só erram. Eles só erram. Eles só fazem coisa errada. Eles só desanimam. Eles só se entristecem. Eles me traem. Eles são mentirosos. Eles são adúlteros. São ladrões. Mas o coração de Jesus não estava com as portas abertas para o que as pessoas pensam nesse mundo. Era protegido o coração dele. As portas do coração de Jesus, eu preciso ministrar isso para você hoje. As portas do coração de Jesus estavam abertas para o céu. Glória a Deus. Os céus sempre clamavam: eu me alegro no meu filho, porque ele faz o que eu peço. Eu me comprazo. A Bíblia diz que Deus olhou para Jesus e disse: eu me comprazo nele. Este é o meu filho amado. Oh, glória a Deus. Foi isso que Deus falou comigo sexta noite. Giovana, você é meu filho amado, que me dá muita alegria. Giovana, do teu passado eu não me lembro mais. Para com isso, rapaz. Se eu que sou Deus já te perdoei, se eu que sou Deus não me lembro mais, por que você fica assim? Seja curado, meu filho, na sua alma hoje. Oh, glória a Deus. Irmãos, Deus não me curou, Ele trocou meu coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Pensa num cara que acordou leve, cheio de problema, mas leve. Leve. E essa é a vida abundante que Deus tem para você aqui hoje. Proteja o seu coração dos seus familiares e das outras pessoas. Pare de ficar pensando no que eles estão pensando a seu respeito. Pare de ficar vivendo em função do que eles dizem. Não estou falando para você não amar, não gostar de viver, mas para. Proteja o seu coração. Proteja ele. Porque se você proteger a porta do seu coração, o que vai acontecer? Não vai entrar qualquer coisa aí dentro, não. Tem gente que é uma porta aberta, não é verdade? Não pode pedir nada para você, eu vou fazer. Não pode ter um problema, eu vou fazer. Entrega a vida, o sangue e tudo, como se fosse Jesus. Você não é Jesus. Você não é o Salvador da humanidade. Você não salva ninguém. O que nós lemos aqui? Quem salva? Jesus. Quem derramou o sangue para você ser salvo? Jesus. E quando nós tomamos consciência disso a cada dia, nós estamos cada vez mais sendo curados e abertos para que as influências desse mundo não nos contamine mais, não nos encha mais. É difícil, pastor, o que o pastor está falando. Eu falo, no mundo de hoje é difícil. No mundo de hoje é difícil. Você vê hoje, por exemplo, aqui, essas crianças estão tudo com sono, né? Dá um celular para elas. Não fica 2, 3, 4, 5 horas ou a noite inteira. Tem que competir com o celular. Não é verdade? Tem que competir com o celular. Você chega lá no pastor, vai pregar lá na esquina ali, aí você vai competir com o pastor que é o superstar, está brilhando, está lá. Se eu falar com a arrumação aqui, até outros países conhecem. Um surtado, desculpa se você gosta dele. É que eu sou pastor e quando eu vejo um surtado de longe eu já reconheço. Já vi no meu gabinete muita gente surtada falando de Deus, virando os olhos. Virando os olhos e virando os olhos das pessoas também. A minha cunhada colocou algo na internet e disse: pare de seguir as pessoas, porque todas elas estão perdidas. Eu falei, isso é verdade.
Vamos seguir a Jesus. Vamos seguir ao nosso Deus. Vamos ser influenciados por Ele. Não estou falando sobre votar nele, não. Não é disso, em nome de Jesus. Não põe isso no coração, não. Estou falando das coisas de Deus. Vote o que você quiser. Mas vamos ser influenciados por Jesus, porque o mundo está tomando conta de tudo. De tudo. E nós precisamos aprender a estar voltado para Ele. Diga assim: Jesus, perdoou os meus pecados lá na cruz. Diga: Jesus, perdoa todas as minhas transgressões. Diga: Jesus me sustentará todos os dias da minha vida, daqui para frente. Amém, Senhor Deus. Amém, Senhor Deus. Irmãos, o poder do perdão dos pecados é a cura da nossa alma. É a porta que nós fechamos para que os demônios familiares não entrem na nossa vida. É a porta que nós fechamos para os demônios familiares não entrarem na nossa vida. Esses espíritos malignos, eles vão de geração em geração. Se você prestar atenção no seu pai, na sua mãe, você vai ver que em você existem coisas na sua personalidade que você faz igualzinho àquilo que você não gostaria de fazer. E eles vão envolvendo a sua vida, e de repente você tem a personalidade dos seus familiares. Não é aparência, não é nada disso que eu estou falando, eu estou falando personalidade. Quando você fecha as portas do seu coração para essas entidades, você começa a adquirir uma personalidade divina. Entendeu o que eu ministrei aqui, irmãos? Você começa a aprender a ter uma personalidade divina. Aleluia. E eu estou ministrando aqui como pastor nessa igreja há muitos anos. Eu vejo pessoas aqui que não abrem o seu coração e não crescem na graça nem no conhecimento de Deus. E eu vejo pessoas que em menos de meses estão numa ponte. A gente vê isso acontecendo no nosso meio, no cristianismo e tudo. Pessoas que passam a vida na igreja, com o pastor, com o irmão, com uma religião, e não mudam em nada o seu caráter, nem a sua personalidade. Vocês veem isso o tempo todo. E vocês veem também pessoas que em menos de meses assim, a gente fala: meu Deus do céu, o que aconteceu? Isso é um meteoro. Isso é um meteoro. Eu só vi até agora aqui um foguinho, outro está vendo anjo, está vendo fogo, está vendo tudo. É assim, um meteoro. Por quê, pastor? Qual é a diferença de um para o outro? As portas do seu coração se abriram para Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. Um dia eles decidiram dizer: eu não aguento mais, eu não vou conseguir fazer o pecado parar na minha vida. Eu não vou conseguir ser bom por mim mesmo. Eu desisto, Senhor. Eu desisto. Eu abro as janelas da minha sala. Eu abro as portas da minha cozinha. Eu abro o meu coração, Senhor, para que o Senhor entre. E a partir daí o Senhor mude o meu caráter, a minha personalidade. E eu possa viver a vida abundante que eu leio no Evangelho. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Glória a Deus. Na sexta-feira à noite, naquele dia ruim e mau, o Senhor me aliviou dos meus pecados. Aleluia. Aleluia. Feche o seu olho agora, por favor. Baixe a cabeça. Qual é a parte dentro de você que você não gosta? Não é o que os outros não gostam, é o que você mesmo não gosta.
Quando você olha para você e diz: eu não gosto disso que está dentro de mim, eu não consigo me livrar disso. Quando eu penso que estou livre, lá estou eu de novo. Aleluia. Em nome de Jesus, Pai, eu ministro agora, meu Deus, a palavra do Senhor que está em Isaías 61. Que o Espírito do Senhor estava sobre mim, e Ele me ungiu para pregar boas novas, aleluia, a soltar, a libertar aqueles que estão em cativeiro, Pai, a colocar um cântico novo na sua boca, óleo de alegria, em vez de espírito angustiado. Todo espírito que veio dentro desta igreja hoje angustiado por causa do seu passado, angustiado por causa das suas reações, todo espírito que entrou aqui, Pai, nesta noite, angustiado pelas atitudes que teve no seu passado, pelos compromissos que teve no seu passado. Oh, que hoje, Senhor Deus, são como prisões, são como algemas, em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito de Deus, eu quebro agora esta algema agora, Senhor. Eu libero esta pessoa no reino espiritual agora. Eu libero esta alma, Senhor. Eu arranco ela deste passado. Eu arranco ela agora dessa cadeia, desse compromisso maligno que foi firmado, nesse compromisso demoníaco que trouxe tristeza, frustração, que tem trazido choro, meu Pai, depressão e angústia. Em nome de Jesus, Satanás, eu ordeno, solte eles agora. Solta esta alma agora, solta esta vida agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pelo poder do sacrifício único de Cristo na cruz, nós anulamos agora todo o poder do passado, todo aquele que vive sua vida tentando justificar. Em nome de Jesus, você não vai fazer isso nunca mais, nunca mais, porque quem é justificado não se justifica. Em nome de Jesus Cristo agora, haja em nome de Jesus liberação agora da tua alma e do teu espírito, para estar conectado com Deus, para as tuas orações chegarem até o trono. Em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo agora possa viver e habitar aonde é uma prisão, aonde é uma cadeia, aonde você não tem prosperado, aonde até hoje as suas portas estão trancadas. Em nome de Jesus Cristo, onde as janelas estão trancadas, aonde você tem paralisado ano após ano, você hoje, em nome de Jesus, seja liberado agora, em nome de Jesus, esta área da sua vida. Põe a mão no seu coração, simbolizando a sua vida. Diga assim: Senhor Deus, eu abro agora as portas que estão fechadas na minha vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu creio na sua palavra, eu creio no sacrifício de Jesus Cristo, é suficiente para que o Senhor venha entrar na minha vida. Entra agora, Senhor, nas áreas da minha vida que estão contaminadas, que estão agora, Senhor, trancadas. Em nome de Jesus, seja aberto agora, Senhor. Envie um anjo, Senhor, que seja aberto agora todo ferrolho, toda cadeia, toda prisão familiar. Eu ordeno agora, sejam abertas em nome de Jesus. Eu sou livre, eu tenho o direito de ser livre em Cristo Jesus. Diga assim: alma, em nome de Jesus, não resista mais. Eu ordeno agora, caia por terra toda cadeia, toda prisão, e em nome de Jesus eu declaro que eu sou livre de corpo, de alma e de espírito em Cristo